Deus. Que a tua graça, a tua mão, ó Pai, possa estar estendida sobre cada um de nós, ó Pai, vertendo sobre nós a virtude, Senhor Deus, para fazermos, ó Pai, o teu querer e a tua vontade, soberano Deus. Eu peço a Ti que o Senhor venha dar sabedoria, venha nos dar entendimento, ó Pai, na tua palavra, venha conceder sobre nós, ó Pai, a unção necessária, Pai, que verdadeiramente possa surtir o efeito devido, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre cada coração, meu Pai. Ó Rei da Glória, Tu conheces, ó Rei, a necessidade de cada um. Tu és aquele, ó Pai, que instrui, que orienta e que fala com o seu povo, meu Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Soberano Deus, eu rogo a Ti, ó Deus da glória, que o Senhor possa preparar os nossos corações e a nossa alma, Senhor Deus, para aprendermos da Tua palavra. Deixa, ó Deus, armazenar no nossos coração, na nossa mente, somente aquilo, ó Pai, que for bom, que verdadeiramente sirva para a nossa edificação, para a nossa consolação. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos dê a graça mais uma vez, para que o Teu nome, meu Senhor da glória, venha ser glorificado, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa esclarecer, ó Deus, sobre as nossas mentes a Tua palavra, que verdadeiramente, ó Pai, possa surtir no efeito devido para a nossa edificação, para a nossa consolação, para a nossa exortação, para a nossa consolação, e assim por diante, Deus eterno. Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, porque sei, ó Deus, que tudo está em Tuas mãos, e sem Ti, ó Pai, nós nada somos. Sem Ti, ó Pai, nós nada somos, mas contigo, com a Tua graça, que a Tua unção sobre as nossas vidas, nós podemos fazer, meu Pai, a diferença sobre a face dessa terra. E é por isso, meu Pai, que já nesse início, ó Pai, de culto, de ensinamento, eu rogo a Ti, ó Pai, venha nos dar graça, ó Pai, graça do céu, graça do alto, ó Pai, sobre as nossas vidas, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu rogo a Ti, meu Rei, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Podem se assentar, presbítero Valber, louva o Senhor com o hino da harpa. E você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, ou ofertou através de via Pix, que você possa vir aqui até a frente. Nós vamos estar orando pela sua vida, amém, irmãos? A sua igreja, 243 da harpa. Glória a Jesus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos zelasses pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza
olhos tu vejas, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que nos seus ninhos tem seus filhos bem abrigados. Agradeço a minha rica oportunidade e as palmas é para o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos irmãos colocar de pé mais uma vez, amém, irmãos? Fazer uma oração. Vou estar passando para o pastor Gilmar, vai estar nos passando o ensinamento, vou estar no apoio. A palavra diz, irmãos, que meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E muitas das áreas da nossa vida, às vezes a gente é destruído porque falta conhecimento. Quantos aqui que muitas das vezes já quebrou a cara, falaram, se eu tivesse conhecimento disso eu não teria feito. Se eu tivesse conhecimento, mas devido à falta de conhecimento, eu me prejudiquei, fui lesado e se arrependeu. E essa, irmãos, note que a palavra de Deus, o diabo, ele conhece ela versículo por versículo, palavra por palavra. O inimigo da nossa alma conhece a palavra, tudo quanto está escrito. A única coisa que o inimigo não sabe é como interpretá-la, mas conhecê-la, ele conhece. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que conhecer e temos aqueles em nós que nos capacita a interpretá-la, a ter a revelação da palavra. Então, o pastor Gilmar, nós abordamos o tema sobre a família, resgatando os valores da família cristã. Vai ser 2 terça-feiras, uma ele vai estar passando, eu apoiando ele, e a próxima, se ele conseguir concluir, na próxima terça eu vou estar passando e ele me auxiliando. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração para que Deus venha dar graça ao seu servo. Senhor Deus Pai amado, eu rogo a Ti, meu Deus, que mais uma vez o Senhor venha dar graça ao Teu servo, ó Pai, para ministrar a Sua palavra, da maneira que o Senhor concedeu para ele, ó Pai, do jeitinho dele, ó Pai, cada um do seu jeito, para que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. A única coisa que eu rogo a Ti, que sirva, meu Deus, para a edificação da nossa vida espiritual, que sirva, ó Pai, para a edificação do nosso bem-estar, da nossa maneira de viver, ó Pai. Ó Rei da Glória, eu peço a Ti, meu Rei, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmão. Quero agradecer a Deus, né, por mais um dia, né, que Ele nos deu, mais uma oportunidade que Deus está permitindo, né, de nós estar na casa dele, né, falando um pouco do amor dele, né, e é uma honra para mim. Quando o pastor ali falou isso, eu falei, meu Deus do céu, mas nós estamos aqui, nós não somos covardes para correr, né? Se Deus nos chamou, é para que nós venhamos fazer a obra dele, né? E os covardes que voltem, né, irmão? Então, vamos para a luta nesta noite, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor, amém? Percebe suas Bíblias em 2 Reis 4. 2 Reis 4, 8, amém?
Amém, irmão? Então vamos falar um pouco de uma família, irmão, né? Que era bem sucedido. Amém? Conforme eu vou falando aqui, eu peço que os irmãos prestem mais um pouco de atenção para poder estar entendendo. Porque não adianta eu estar falando e os irmãos não estar atentos. Então, para nós entrar na... É tipo novela, né? Quem acompanha a novela sabe. Para você entender da novela, como vai acontecer o final, você tem que entrar no primeiro capítulo da novela para poder estar envolvido. Amém? 2 Reis 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Suné, havia ali uma mulher grave, a qual reteve e comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa é sempre por nós um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vim ele nós para ali se retirar. E sucedeu que um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Amém? Pode se sentar, irmão. Aleluia, Jesus. Então, sucedeu que no dia que veio ali, se retirou-se e aquele quarto se deitou. Então disse o seu moço, Geazim: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela e se pôs diante dele, porque tinha dito: eis que tu nos tens tratado como todos develos que há de fazer por ti. Haverás alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou o chefe dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Eliseu passava ali todas as vezes na cidade daquela mulher ali, e ela só observava ele passando. E ela chegou para o marido dela e falou para o marido dela: vamos fazer um quarto para este homem, porque eu já percebi que ele é um homem de Deus, né? E quando ele passar por aqui, nós convidamos ele para estar vindo em casa, comer pão, e tem um cantinho dele para ele descansar, para ele seguir a viagem. E isso fizeram. Só que sempre tem alguém que está andando com a gente, observa algo, né? Toda vez que passava ali, alguém estava observando. Essa mulher, ela tem tudo. Tem tudo. E quando ela fez o quarto para Eliseu, o parceiro de Eliseu falou: Eliseu, o que nós fazemos agora para agradecer, né? Porque nós somos assim, quando alguém faz algo para a gente já pensa em agradecer a pessoa, para a pessoa também ficar feliz, né? Como a gente ficamos. E ele falou: mas dá o que para ela, que ela tem tudo? Aí ele olhou, falou: viu, mas você observou algo? Eles não têm filho. Eles não têm filho. E ali, Eliseu chega diante da mulher, porque lhe tenho dito, diz-lhe, que eis tu tens tratado com todo develos que há de fazer a ti, havendo alguma coisa que por ti o rei ou o chefe dos exércitos. E disseram ele: habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazim falou: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Eliseu olhou, observou,
como sempre o homem de Deus, né, tem que fazer, observar, para poder reagir. Que a gente não pode tomar decisão de qualquer maneira, que muitas das vezes a gente vai tomar decisão de qualquer maneira, termina quebrando a cara. E ele olha, ele vai e fala: pelo que disse, ele chamando ela, e pôs a porta, e disse: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe disse a ela. E aquela mulher veio e teve um filho, porque o marido já era de idade, para ela já era impossível, mas que para Deus nada é impossível, né? E tiveram esse filho, ela e o esposo, tiveram esse filho, como foi falado a Eliseu, teve o filho, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os seguidores, e disse: seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Seu pai disse ao moço: leva a sua mãe. E ele levou, o moço pega o menino e leva até sua mãe. Levou o menino até sua mãe, e ela tomou o menino ao seu joelho, menino com dor de cabeça, ao seu joelho, e orou até o meio-dia, e este menino veio a falecer. Aí você fala: mas pastor Gilmar, o que tem a ver com ensinamento de valores familiares? Qual o valor que eu reconheci aqui? Eles não tinham mais capacidade de ter filho. Amém? Não tinha capacidade de ter filho. Deus usou Eliseu para profetizar que ele ia ter um filho. Tiveram um filho. Só que o pai do menino, ele não mudou nada a atitude dele como pai. A mente dele, a visão dele, estava sempre no valor material. Ele não deu valor para o filho que Deus deu para ele. E é o que muito que acontece nos dias de hoje, irmão. Deus está te dando algo dentro da sua família, para você dar valor à sua família, dando situações, criando situações dentro da sua casa, para você dar valor à sua família. E você está valorizando coisa lá fora, lá no emprego, valorizando bens materiais. E o seu valor principal, que é a sua casa, a sua família, você não está dando valor. Aqui o menino chegou para ele, o menino cresceu, foi para o campo, onde o pai estava. Provavelmente ele falou: nossa, eu vou até meu pai, conhecer como é o campo, né? Ver o que meu pai faz. Porque com certeza o pai dele nunca pegou ele. Falou: filho, vamos conhecer o campo com o pai, vamos ver como é que os nossos servos trabalham, né? Levar o menino para conhecer. Não, nunca levou. E esse menino chega lá no campo, sente a dor de cabeça. E ele pega, se é dele pegar o menino e levar para casa, para medicar o menino, ele terceiriza a responsabilidade dele. Passa para outro levar o menino. Pega, manda o servo dele, leva lá para a mãe que cuida. Se muitas das vezes isso que acontece com o ser humano de hoje. Ah, vai lá, vai com sua mãe, deixa eu fazer meu serviço aqui. O serviço muitas das vezes é mais importante do que o filho. Coloca o serviço, outras coisas no lugar, valoriza mais do que o próprio filho. Sabendo que os nossos filhos é bênção de Deus, que é Deus que dá para nós. E muitas das vezes nós deixamos de fazer algo para os nossos filhos, porque nós estamos ocupados com outras coisas que não tem nada a ver. E ele pega o menino e entrega para o servo dele, leva lá, entrega para a mãe. A mãe pega esse menino, coloca no joelho, vai orar a Deus, clamar o nome do Senhor. E na palavra do Senhor fala que quando dá meio-dia, o menino vem e morre. Ela volta no campo correndo e fala para o marido: pega um do teu servo aí, manda, sei lá, uma das jumentas, e vai até o homem de Deus, para que ele volte. E ele fala: viu, mas
não é lua nova, não é sábado. Tipo, o que está acontecendo? Aí ela, nada não, vai tudo bem. O menino morto. Ela não passou nada para o marido. Já tentando acalmar o marido sem falar nada. Uma coisa que eu achei errado sobre ela foi isso aqui. Porque se o marido perguntou o que está acontecendo, por que vai atrás do homem de Deus, qual que era o dela? Meu marido, meu filho, nosso filho morreu. Então quem sabe que aquele homem possa ressuscitar de novo no poder de Deus. Quem sabe que ele não possa, através de Deus, ressuscitar o nosso filho. Mas ela escondeu. Muitas das vezes acontece isso com coisas dentro de casa, com as pessoas. A esposa escondendo coisas do marido, sabendo que o marido pode até ajudar, mas ela não, vou tentar resolver só. Não, não tente resolver nada só, meu irmão. Porque o casal é para resolver as coisas junto. Não esconda nada do seu marido e nem da sua esposa. Porque quando Deus uniu, o que fala na palavra? É uma carne só. Porque vai ter separação no momento dos problemas. Nós temos que dividir os nossos problemas com a nossa esposa. Às vezes até com nossos filhos, porque muitas das vezes a opinião dos filhos também ajuda. E nós não, porque um jovem, uma criança, fica para lá. Não vamos mexer com ele não, porque vai muita coisa para a cabeça dele. Às vezes tem uma opinião melhor do que a nossa. E nós não dividimos. E essa mulher, ela esconde o problema dentro de casa. Não contou nada para o marido. E ela vai, manda selar uma das jumentas e pede para o servo ir buscar o homem de Deus. E o marido ficou lá sem saber de nada. Muitas das vezes dentro de casa está acontecendo isso. Mulher escondendo coisas do marido, para o marido não entrar em preocupação. Mas isso não é o certo, que o certo é todos dois pegar e resolver seu problema. Porque se o problema é na família, o problema é dos dois, não é só de um. E ela vai e esconde, mas ela foi atrás do homem de Deus. O homem de Deus volta, clama o Senhor ressuscita o filho dela. Né? Porque, só porque ele foi até lá, ele clamou o nome do Senhor. Porque ele falou, Senhor, se tu me colocou para dar esse filho para essa mulher, profetizar na vida dela, e ela teve o filho, agora você vem e tira o filho dela? Eu falei, isso aí eu não aceito. Mas só que depois que ela recebeu, o marido recebeu, o marido não deu muita atenção, não deu muito valor ao filho que Deus deu para ele. E nós temos que dar valor ao que Deus dá para nós dentro de casa. Muitas das vezes, igual eu falei agora, nós damos valor mais bens materiais do que a nossa família. Aí é onde entra o problema. Porque às vezes você perde um filho nas drogas ou em outras coisas, o filho se desgosta, vai embora cedo de casa, por quê? Porque passou tempos e tempos, o filho cresceu na escola, da escola para casa, você nunca foi na reunião do filho, né? O filho fala, pai, eu nunca fui na escola, na reunião minha, nunca me levou num parquinho, porque é ocupado com trabalho. Eu conheço um moço, ele trabalhou, disse que 20 anos na Caterpillar. Ele tem 2 filhas, a filha dele hoje, a mais velha, tem 33 anos, até hoje está tendo problema de tanto trabalho. Ele falou para mim que chegou a trabalhar 3 dias, ficar 3 dias dentro da Caterpillar fazendo hora extra sem ir em casa. Disse que não ia na reunião das filhas, não levava a filha na escola. E hoje, como ele sempre fala comigo, ele quer botar a culpa na mãe das meninas. Eu para ele falei, não, o erro está em você. Porque no momento que ela dar atenção para as filhas, ele estava dando atenção dentro do serviço. Tipo, eu vou trabalhar, me matar de trabalhar para dar o melhor para os meus filhos. Muitas das vezes não é isso que seu filho quer. Seu filho quer mais atenção. Quer mais atenção sua. E você não. Eu vou trabalhar para me dar o melhor tênis para meu filho, a melhor blusa, a melhor roupa, o melhor conforto para o meu filho, mas a atenção que seu filho quer, ele não está tendo. E ele falando para mim, e eu olhando para ele, eu falei, é. Aí um dia ele falou para mim, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, que eu já falei com Deus, o que eu fiz, Senhor? Que minhas filhas não gostam de mim. Não é que elas não gostam, elas não têm o amor de pai, elas não sentem ele como pai, porque quando elas eram pequenas, tipo uns 8, 9 anos cada uma, a mulher dele foi embora de casa, ela abandonou a casa, largou na casa, pegou as filhas e foi embora. E ele não tinha tempo para ir ver as filhas. Aí agora, depois que ele está melhorzinho financeiramente, que ele foi correr atrás, não está conseguindo mais buscar as filhas de volta. Ele dá casa, dá carro, dá moto,
Mas no meio existe uma brecha que ele deixou. O inimigo trabalha na vida das duas. Tudo que ele entrega na mão delas, ele destrói. Ele falou para mim que tem uns 3 anos atrás, ele deu 50 mil reais para cada uma. Foi 3 meses. Ela estava pedindo dinheiro de volta para ele. Pai, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Ele falou, o que foi feito com o dinheiro? Não sei. O dinheiro que ele deu para elas, evaporou. Não sabe como foi parar esse dinheiro. Mas no momento que ela para ele dar atenção para elas, cuidar, conversar, ele não deu. Isso que nós temos que fazer nesse tempo de hoje. Mesmo a gente dando atenção para os nossos filhos, para nossas esposas, para nossos maridos, as mulheres, mesmo assim, ainda qual o perigo do inimigo trabalhar no meio da família? Porque ele achou uma brechinha, ele quer entrar. Nesta noite, irmão, a palavra que eu quero deixar para os irmãos é essa. Vamos vigiar mais dentro de casa, vamos ter mais atenção com a nossa família. Às vezes, os nossos filhos estão dentro de um quarto, mexendo em alguma coisa. Nós falamos, está lá brincando, mas nós não sabemos o que está acontecendo ali dentro. Nós estamos desatentos dentro de casa com a nossa família. Dando valor a outras coisas. A correria do dia a dia. Chega em casa do serviço, você toma banho, vai para a igreja, ou daí quem vai para a igreja, quem não vai para outro lugar. E o tempo vai passando, nosso filho vai crescendo, a nossa família vai aumentando. E aí vem uns problemas, vem umas coisas, vem outra. E a família ficando de lado. Vai crescendo para um lado, outro para outro, faz o que quer. Ah, deixa lá, meu filho está bem. Meu filho, opa, já jantou? Já. Então tá bom. Vai dormir? Vou. Não sabe nem qual seu filho vai dormir, porque às vezes ele entra dentro do quarto, fecha a porta do quarto, você não sabe. Você não vai ver se está dormindo ou se está acordado. Teve um dia eu estava assistindo um filme, tem uns 15 dias atrás, irmão. Você vê como é as coisas. Um menino de 14 anos, 5 horas da manhã, chegou a polícia na porta deles, estourando tudo, dando ordem de prisão. O pai do menino ficou bravo, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O policial falou para ele, nós estamos prendendo o seu filho por homicídio. Meu filho, seu filho. Falou, mas como assim meu filho está sendo preso por homicídio? Tinha foto do menino, filmagem do menino na rua, 3 horas da manhã, e o pai dele achando que ele estava dormindo. Ele matou uma menina de 14 anos também. E o pai achava que ele estava dormindo em casa, e ele estava na rua. Isso que eu falo, a gente temos que observar bem, vigiar bem dentro de casa, os momentos, os passos que nossos filhos dão. Porque mesmo a gente de olho em cima dos nossos filhos, acontece coisas que só Deus para resolver, porque não é fácil. Não é fácil cuidar de família, todo mundo sabe, todo mundo é pai de família, mãe, né? Então nós temos que observar mais, valorizar mais, ter mais atenção, dar mais ouvido para os nossos filhos, porque o mundo está aí fora, meu, para destruir. Para destruir. Às vezes a gente está de boa, achando que está de boa, senão chega um problema. Chega um problema de um lado, um problema de outro, e nós temos que correr atrás para resolver. E este homem aqui, no momento que o filho dele sentiu dor de cabeça, não deu muita atenção. Ah, dorzinha de cabeça. Leva lá para a mãe dele lá, a mãe dele se vira. O que aconteceu? O filho dele morre. Mas se não é Deus na vida da mãe dele, o filho dele não tinha ressuscitado. Porque pela fé da mãe dele, ele ressuscitou o filho dele. E aí é onde entra os valores da família. Ele não deu o valor que Deus deu para ele. Se não fosse Eliseu, na vida daquela família, tinha perdido o filho. E muitas das vezes também acontece muitas das coisas assim, irmão. Você muitas das vezes deixa a família para fazer outras coisas através dos bens materiais. Abandona a casa por causa de bens materiais. Como o filho pródigo também. O filho pródigo saiu de casa, por quê? A família dele não tinha valor para ele. O pai não tinha valor, a mãe não tinha valor, o irmão não tinha valor. Porque se tivesse valor, ele não tinha trocado por dinheiro. Pegado a parte da fazenda, gastado tudo. Né? Gastado tudo. Para ele era, não, peguei a parte da minha fazenda, é benção, agora eu vou me embora, ó. Vou me embora e acabou, vou ser feliz. Mas ele também foi mais um. Não deu valor à família. Pegou a parte da fazenda, gastou tudo. Passou fome, necessidade.
No momento que ele estava passando fome, foi que ela lembrou do pai. Foi a hora que ele veio dar o valor à família que tinha. Mesmo sem direito mais nada. Ele deu valor. Deu valor à família. Falou, agora vou ter com meu pai. Ela lembrou do pai. Opa, eu não tenho mais nada, mas ainda tenho um pai. Eu acredito que meu pai vai me aceitar de volta. No momento que ele fala, pronto. Se meu pai me aceitar de volta, nunca mais eu saio da casa dele. E ele volta para casa. Volta para casa, onde o pai dele. E o pai dele aceita ele de volta. Foi onde ele veio dar valor ao pai, dar valor à família que ele tinha. Mesmo o irmão não querendo aceitar ele, mas o pai aceitou. Porque quem manda na casa é o pai, não é o filho nem o outro irmão. E nós temos que dar valor à nossa família por causa disso, irmão. Porque nós temos que observar mais a nossa família, ter mais atenção com a nossa família. Nós perdemos muito tempo, o tempo passa rápido, e nossa família vai embora, a gente nem observa. A gente não está atento na família da gente. O tempo passa, nós morremos, nossos filhos ficam aí, nós não sabemos o que vai acontecer. O nosso tempo é pouco na terra. Então nós temos que dar mais atenção, irmão. Temos que dar mais atenção aos nossos filhos, nossa esposa. Passar valores de família cristãs. Primeiro, estão fundamentados na fé em Deus e no amor, refletindo os ensinamentos de Jesus. Estes valores incluem amor, fé, amabilidade, respeito, honestidade e alegria. Humildade, gratidão, que são os ensinamentos para desenvolvimento ao bem-estar de todos os membros da família. Muitas famílias vivem destruídas hoje, por quê? Porque não existe mais amor, não existe mais paz, não existe respeito, filho, pai, mãe. Muitas das vezes não respeita o filho, o pai quer um respeito, mas não respeita o filho. A mãe quer respeito de uma filha, mas não respeita a filha. Daí fica difícil. Porque para se receber respeito, você tem que dar respeito. A mãe quer gritar com o filho, quer falar o que quer com a filha, de modos diferentes, dependendo do palavrão que ela falar, a filha não vai gostar. E se ela fez estourada, ela já estoura também na hora, aí já as duas já entram em atrito. Então, se tem amor, tem respeito, tem perdão. Muitas das vezes é o que não tem, porque um fala, outro quer debater, aí começa dentro de casa tudo isso. E é onde vira bagunça, onde o inimigo entra, faz ruaça, termina destruindo. O que ele mais quer é destruir família. Mas nós temos um Deus que está olhando para nós todos os momentos da nossa vida, nos observando, cuidando de nós, porque nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus nunca deixamos nós, irmão. Às vezes nós que deixamos a Deus. Às vezes nós damos uma brechinha, o inimigo entra para fazer a festa dele, porque nós deixamos uma brecha. Mas que nós venha tampar essa brecha. Ter mais amor dentro de casa. Ter mais paciência, mais carinho um com o outro. Compaixão com o outro, que muitas das vezes as pessoas não têm. E nós temos que ter. Porque não adianta, irmão. Não adianta eu tratar você na ignorância. Estou falando família, irmão. Não é só família da nossa casa, não. Sangue de sangue, não. Nós mesmos aqui. Nós irmãos da igreja. Nós temos que tratar um bem. Porque nós já somos uma família. Nós já se chamamos de irmão, consideramos como irmão em Cristo Jesus. Então nós temos que se tratar como se nós fosse de dentro de casa. Sangue do mesmo sangue. Mas muitas das vezes não. Haja diferença, tanto dentro de casa como dentro da igreja. Haja diferença. Mas o que nós temos que fazer? Tentar resolver. Valorizar a nossa família espiritual. Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes acontecem coisas que não é para acontecer. Mas nós temos que valorizar a nossa família. Nossa família tanto espiritual como a família de casa. Porque às vezes nós trocamos as coisas, confundimos as coisas. Não. Minha família de casa é uma coisa, a família da igreja é outra. Nós somos uma família só, não tem diferença. Como o filho pródigo. O filho pródigo achou que ele ia se dar bem na vida. Mas não se deu bem.
E acontece isso com nós também. Às vezes estamos bem financeiramente, falei, eu vou trabalhar à vontade, vou fazer acontecer. Esquece de casa, esquece de pai, esquece de filho, esquece de mulher. E só vai investindo só no financeiro. Quando você vai ver, já perdeu tudo também. E às vezes perde o financeiro e a família já foi embora. Quando você volta para casa, o financeiro já foi, a família também já foi. Não sei que vocês conhecem aqui o pastor da Silva. O pastor da Silva uma vez falou que ele foi numa fazenda de um cara, que olhava assim, ó, não tinha fim. Ele chamou o pastor da Silva e falou assim, pastor, olha isso aqui. Eu daria tudo isso aqui para o senhor, para me ter a vida que o senhor tem. Porque eu tenho tudo isso aqui, mas pode olhar do meu lado, eu não tenho um filho, não tenho a mulher que eu tinha, porque enquanto eu estava investindo aqui, não estava dando atenção para minha esposa, nem para meu filho. E o que eles fizeram? Falou, não, senhor, eu não quero, porque o que nós queremos é atenção, você não dá atenção. E foram embora. Eles ficaram só a mãe e o filho. E o pai ficou lá com a fazenda, com tudo. Com tudo. E ele falou para o pastor da Silva, daria tudo isso aqui para ter a paz que eu vejo no Senhor. Ele falou para o pastor da Silva pegou, orou por ele, disse que ele chorou bastante e se reconciliou a Deus. Falou, pastor, eu queria voltar há 30 anos atrás, que hoje eu não consigo mais fazer. Eu faria tudo de novo, diferente. Porque o que eu fiz atrás, a única coisa que eu consegui foi perder minha família, porque isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. A única coisa que eu fiz foi perder a família. Isso aqui para mim tanto faz. Tenho aí, ó, mas é só para ajudar os funcionários. Porque para mim não tem valor nenhum. Ele era sozinho, ele falou, se eu morrer hoje, vai ficar para quem? Vai dar uma briga aí, porque nem meus filhos talvez não vai querer. Porque isso aqui foi um fruto de problema. Um fruto de algo que não foi com amor, foi construído. Porque se fosse construído com a família junto, seria construído com amor. Mas como foi só ele, só, lutando, com a força do braço lá, e a família deixando a família para trás, a família não estava junto, ele falou, não, eu daria tudo isso aí em troco da felicidade que o senhor tem, pastor Silvio. E ele fala, eu não me importo com isso, porque isso aí uma hora vai, minha família já foi, então para mim isso aí não tem importância. O pastor da Silva chegou, abraçou ele, disse que chorou com ele e foi embora. Isso daí é que acontece muitas das vezes. A gente investe em muitas coisas que não tem nada a ver, esquecemos do nosso lar, esquecemos da família, não dá atenção. E nossa família é o bem mais precioso que existe. E nós esquecemos, muitas vezes nós esquecemos. Não, hoje não dá para nós ir, nós vamos amanhã. Amanhã não dá, deixa para nós ir domingo. Mas o trabalho você vai todo dia. Nós temos sábado e domingo para ficar com a família ou passear. Ah não, vou descansar agora à tarde, porque à noite eu tenho uma reunião. Amanhã cedo talvez nós vai. Aí não dá para ir. E vai só prolongando. Vai só prolongando. E a vida vai passando. E nunca chega o tempo de nós estar com a família, unido, curtindo nossa família. E às vezes aí alguém vai desgostando daquilo. Meu pai não me dá atenção, meu marido não me dá atenção. Só trabalho, ministério. Né? Muitas das vezes é os amigos e a família ficando para trás. Mas que nós tenha que nós se reunir mais a nossa família. Valorizar mais nossa família. Porque não é fácil. Não é fácil o dia a dia do trabalho, da igreja, casa. Porque muitas das vezes a gente chega em casa, mas só para dormir. Às vezes não se reúne com a família na mesa. Chega em casa, um corre para um lado, outro corre para o outro. E acabou. Só vai ver de novo quando sai. Em algum lugar que vai junto. O de manhã cedo, que um estava indo para a escola, outro está indo para o serviço. Mas para se reunir junto é difícil. Muito difícil, irmão. Eu sei porque acontece. Isso aqui acontece dentro da minha casa, às vezes. Eu fiz uma bancada lá em casa, falei, vou fazer essa bancada que eu quero todo mundo jantando nessa bancada.
No início foi dura. Eu dava fé, me corria, botava a comida, corria. Vocês vão para onde? Pro sofá, volte. É aqui. Comprei as banquetas para todo mundo, as banquetas estão lá para todo mundo. Falei, é todo mundo aqui, ó. Nem que é só uma, é aqui na bancada. Nada de televisão, não foi televisão na hora de jantar, na hora de almoçar. Por quê? Porque tem que ter o lugar certo de fazer as coisas. Vai jantar, quer jantar no dentro do quarto? Jantar frente à televisão? Não. Quarto é para dormir, a sala para assistir. Então cada lugar tem um objetivo. Mas muitas das vezes não. Quer pegar o seu almoço, a sua agenda, correr para dentro do quarto. Falei, aqui não, pode parar com isso aí, que já foi, já aconteceu isso muito na minha casa. E eu fui cortando. E tem muitas coisas para cortar. E nós temos que se observar dentro da nossa casa, que tem muitas coisas para nós pôr em ordem. Não é fácil. É igual uma construção. Construção você começa a dar alicerce. Até você chegar no telhado dela, tem muita coisa para você organizar. E dentro da família é a mesma coisa, irmão. Nossa família é bagunçada? É. Mas nós conseguimos. Principalmente nós homens. O que é o cabeça da casa. Nós conseguimos. Nós conseguimos organizar nossa casa. Por quê? Porque nós temos que ter autoridade dentro de casa. Não é a criança que vai mandar na casa. É nós, homens. A mãe também tem autoridade, igual o marido. Lá em casa a mulher tem um negócio de falar assim. Ó Gilmar, ó Samuel. Falei, por que você está falando que ele está ouvindo? Você fala direto com ele. Não vem falar comigo para depois falar com ele. Se ele está ouvindo, está ouvindo você, está me ouvindo. Então fala direto com ele e dá a sua ordem. Não passar para mim, vou me passar para ele, fazendo o telefone sem fio, não. Fala direto com ele. Que você tem a mesma autoridade que eu tenho, você tem. Não quer ouvir? Desce o braço ungido. Que aí sim. Aí ouve. Por quê? Vai falar, não quer obedecer, pastor Ivan? Vem cá. Mas tem que ter. Não para matar. Mas a vida e mexe tem que dar uma esquentadinha de orelha. Porque se você não esquentar, irmão, lá fora tem a polícia. Tem o disciplina. E lá a disciplina é forte. Então nós temos que nós mesmos colocar nossa casa em ordem. Não é deixar os outros vir colocar. Porque senão nossa casa não vai ter valor nenhum. Nossa família não vai ter valor. Alguém passa e fala, família de fulano como é que está? Né? Olha lá, maior bagunça. O pai vai para a igreja, o filho está lá. O filho de 14 anos não vai para a igreja, está lá nas drogas. Está lá no bar. Não, vamos atrás. Vamos valorizar nossos filhos, vamos correr atrás e buscar para trazer para a casa do Senhor. Porque aonde nós estamos, que é a casa dele também. A casa do pai é a casa do filho. E muitas das vezes não, nós relaxa, irmão. Deixa o nosso filho fazer o que quiser. Nós faz de conta que estamos cegos. O pior cego é aquele que vê e finge que não vê. Esse que é o cego. Mas nós não. Nós estamos de olho. Então tem que ver. E Deus está lá em cima olhando e te mostrando. Olha o teu filho e tu tentando esconder. Está vendo e está tentando esconder, fingindo que não está vendo. E Deus está mostrando. Olha o teu filho e você fingindo que não está vendo. Até que a hora Deus põe a mão. Aí você fala, Senhor, por que você fez isso? Aí quando ele põe a mão, você acha, agora o Senhor tocou no meu filho. O Senhor tocou no meu filho por quê? Aí o Senhor fala, eu dei a oportunidade de você mesmo colocar teu filho no lugar, você não colocou. Então eu vou colocar. Daí fica mais difícil. Porque o nosso Deus, irmão, Ele nos avisa, Ele nos amostra. Mas muitas das vezes a gente se finge de cego. Finge que não está vendo. Ele fala, usa alguém para falar com você. Olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Olha o que está acontecendo com o seu filho. E nós se fingindo de cego. Mas que nós venhamos abrir nossos olhos. Prestar mais atenção na nossa família. Dentro da nossa casa. Porque não é fácil. Dentro do nosso lar não é fácil, irmão. Mas o propósito de Deus para a família foi estabelecido por Deus como a unidade básica da sociedade. Foi atribuído ao marido a responsabilidade de ser a cabeça da esposa e da família, pois toda família necessita
de um dirigente. Quem é o dirigente? O marido. Mulher, para tomar uma decisão dentro de casa, tem que chegar até o marido, viu? Vamos fazer isso. Não é tipo assim, eu vou pedir para meu marido, não. Vamos chegar para conversar. Marido, eu estou pensando em fazer isso, assim, assim. O que você acha? Porque tem mulher que é o seguinte, quando o marido vê, ela já fez. Aí ela vai e fala, a mulher, tá bom, já fez, tá bom. Tem que concordar. Mas está falando, toda família tem que ter um dirigente. E o dirigente é o esposo. É o esposo que tem que... O último, a mulher chegar e falar para ele, e ele ver, olhar como é que está o terreno e falar, vamos. E também se ela falar, nossa, não dá, mulher. Ela mesmo assim ela vai querer fazer. Mas se ela fizer e der errado, não tem quem ela culpar. Né? Porque muitas das vezes a pessoa pede opinião para a pessoa e vai tomar decisão. Mas porque você me pediu opinião, você falou que não ia dar certo, você tomou a decisão errada, e agora? Então você vai e resolve o seu problema. Isso que acontece. Mas o certo é os dois andar lado a lado, resolvendo o problema lado a lado. Porque se der errado, os dois estão juntos. Mais fácil resolver. Porque se um concorda e o outro não concorda, o que vai acontecer? Deu errado, então vai dar atrito. Ah, mas eu falei para você que não ia dar certo. E você foi e fez. Ah, mas você, por que você não concordou comigo? Aí começa. Aí é onde entra o inimigo. E ali é um lugar que ele já, opa, é aqui que eu vou trabalhar. Termina o quê? Deixando o inimigo trabalhar. Então, que o certo é que nós andamos unidos um com o outro. Tomar decisão junta. Amém? Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão, consideração pela esposa e filhos, incluindo provisão para as necessidades espirituais e domésticas do lar. Amor, proteção, segurança, pelo bem-estar de todos, mesmo maneira que Cristo cuida da igreja. Lealdade, fidelidade são necessárias na vivência conjugal. Amém? Isso aí que tem que acontecer. Porque se não tiver lealdade, fidelidade no meio da família, irmão, vira bagunça. E sempre onde há um casamento, uma família abençoada, o nosso Deus está ali, está no meio. Mas se não há, se você perceber que está tendo muito atrito dentro da sua casa, entre a própria família, você pode olhar que tem alguma brecha e que nós venhamos fechar. Porque uma caixa d'água, quando ela tem uma brecha, pastor Ivan, o que acontece? Vai vazar, né? E ela vai terminar esvaziando. E que nós não deixa brecha nenhuma para o inimigo entrar na nossa família para destruir. Porque o nosso Deus não quer isso com nós, irmão. Porque o nosso Deus, o que Ele quer de nós, lealdade, amor, carinho, um com o outro, amor ao próximo. Porque muitas das vezes é o que não está tendo. Às vezes eu posso até falar, eu amo o pastor Ivan. Posso falar da boca para fora, mas vai saber se estou falando de coração. Porque na hora que precisa, aí é que está. Pastor Fernando e pastor Ivan pode um dia ligar para mim de madrugada. Pastor Gilmar, estou precisando de você aqui em casa agora, dá para você vir? 3 horas da manhã. Eu falei, nossa, eu tenho que sair 5 horas e agora, o que eu faço? Nossa, pastor, não vai dar. E aí, cadê? O amor próximo. Isso que está. E o amor próximo fica onde? Porque o irmão, na hora que precisa do outro, você deixa o irmão na mão. E Deus está vendo que se você não foi porque você não pôde, ou se você não foi por causa você tomou a decisão, eu não vou ir. Não vai dar para mim porque eu não vou, não vai dar. Mas você tinha a condição de ajudar o irmão? Tinha, e não foi. Mas Deus está vendo se você tinha ou não. E cadê a lealdade com o seu irmão? Muitas das vezes nós erramos muito nessa parte. De usar muito não. O não nós usamos muito, irmão. E vai ter um dia que nós podemos receber um não ou um sim.
E se esse não vir sobre nós, esse vai ser doído. Que muitas das vezes é bom nós falar assim para os outros. Falar assim para o irmão. Mesmo que não esteja apertado. Não, irmão, sim, dá sim para nós ir, vamos lá. Dá um jeito e vamos ajudar o irmão. Porque Deus se alegra enquanto nós estamos ajudando um outro. Deus se alegra. Mas muitas das vezes a gente fala não para o irmão. Amém? O casamento, uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina, foi a primeira instituição criada por Deus, antes que o pecado viesse ao mundo. Deus criou o homem do pó da terra, soprou na sua narina e lhe deu fôlego de vida. A criação do homem e a instituição da família ocorrerá no 6º dia da semana da criação. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que fizeram, e eis que era muito bom. Entanto, em Gênesis capítulo 2, 18, encontramos o primeiro não. O primeiro não é bom na Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Deus, reconhecendo a necessidade do homem, fez para ele uma auxiliadora idônea, que o completasse. E esta era semelhante a ele, ou seja, nem superior e nem inferior. Amém? Deu para entender? E muitas das vezes o homem quer ser melhor do que a mulher. Sabendo que Deus criou a mulher semelhante do homem, igual. Nem superior e nem inferior. O mesmo valor que o homem tem, a mulher tem. Mas tem muito que quer botar a mulher lá embaixo. Sabendo que sem a mulher ele não vive. Sabendo que sem a mulher ele não vive. Foi ontem mesmo eu ouvi Só Deus. Só Deus na nossa vida. A gente ouve cada coisa que a gente fica quieto. O cara mora sozinho. A casa é uma bagunça. E o cara fala, viu, eu sou feliz de morar só. Eu chego em casa a hora que eu quero. Eu entro para dentro da minha casa, fecho meu portão, vou dormir, ninguém enche meu saco. Falei, isso é mais um irresponsável, não quer ter responsabilidade. Porque o homem que tem responsabilidade, ele tem que ter alguém do lado dele para cuidar dele, ele cuidar da pessoa. Agora o cara quer viver só. Não quer ter uma mulher. Eu entendi na casa dele ontem. A pia do carro, você começa a chutar vazia do portão. De tanta vazia suja. Aí o cara fala que a vida de solteiro é bom. Falei, esse rapaz está ficando doido. A casa de ponta cabeça. Eu só não vi o quarto dele, porque a porta do quarto dele fica fechada. Falei, lá dentro aqui está bagunça. Porque se tivesse organizado, ele deixaria aberta a porta do quarto para a gente ver. Fui lá fazer uma limpeza para ele e vi a bagunça. E ele falar que a vida de solteiro é bom, falei, não, isso está errado. Falei, é bom porque chega em casa, olha que quer, ninguém fala nada, ninguém tem que questionar nada, né? Porque eu cheguei tarde, porque eu não cheguei, a hora que eu cheguei, a hora que eu vou sair, a hora que eu não saí, eu não tenho que dar explicação. Falei, mas não é assim, velho. E uma hora que cai em cima de uma cama, como é que fica? Morre naquele quarto sozinho, porque ninguém vai conseguir achar ele lá dentro. Portão fechado, casa fechada, e aí? Onde fica o valor? Então você não dá valor à família. Porque se desse valor à família, você tinha alguém do seu lado. Chega uma hora que vai acontecer o pior, você vai estar sozinho. O que aconteceu com o marido da minha cunhada. Veja só o que acontece. Porque tudo que começa errado, termina errado. A minha cunhada é uma coitada. Minha cunhada morava com um cara na Bahia, o cara saía, chegava a hora que queria, ela não falava nada para ele. E ele aprontava com ela e aprontava, e Deus só olhando. Deus falou, vou aquietar esse cidadão, quer ver? Pegou uma doença. O médico foi lá e facão. Quando o médico meteu o facão, ele sarou, minha cunhada falou, agora eu vou me embora.
Descobriu que tinha traído, pegou a doença, tudo, falou, agora vamos embora. Você não deu valor à família que tinha, e ela, ó, pegou Piracicaba, veio embora. Chegou aqui, fiquemos só sabendo da notícia que ele estava problemático, depressivo. Por quê? Porque no momento que ele tinha a esposa dele dentro de casa, trabalhadeira, não deu valor à esposa, catou os filhos e veio embora, largou ele lá. Aí ele ficou dentro de uma casa lá, casa fechada. No início o pessoal falava que via ele pedindo marmita para comer, depois não viu mais. Passado uns 15 dias ou mais que não viu chegar motoqueiro, foram lá, estouraram a porta. Estava morto. Por quê? Pagou porque ele fez. Minha cunhada era uma coitada, não fazia nada, trabalhava, chegava no serviço, ele não estava, e ele para a rua bagunçando, fazendo umas e outras pela rua. E a família lá abandonada, e não dava valor à família. Deus falou, não, a minha filha não vou aceitar passar por isso. Foi lá, colocou essa enfermidade nele, pagou o preço. Porque o que nós fazemos aqui, irmão, nessa terra com alguém, nós paga. Então nós não podemos fazer maldade com os outros. Mesmo sendo a esposa dele, trabalhadeira, é para ele ficar quietinho no canto dele. Não. Foi aprontar. Porque ela não prestava, porque não sei o quê. Chegava bêbado, cheio de razão ainda. Deus falou, tá bom. Ela não faz nada. Porque se ela fizesse, fala, não, é porque ela está fazendo. Ela não fazia. Não valorizou a mulher que tinha. Deus falou, tá bom. Vou te pôr a enfermidade. Foi lá e colocou a enfermidade. Terminou no quê? Na morte. Que é o salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então foi o que aconteceu com ele. E amém, igreja. O casamento é uma união indissolúvel. A Bíblia ensina que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher para uma união indissolúvel. Portanto, mais que um contrato civil ou urgência sociais. Ele foi instituído para que os cujos se cumprimentem e seres fiéis reciprocamente na saúde, na doença, na fidelidade e na diversidade. São propósitos do casamento: comunhão, fraternidade, compartilhar sonhos, felicidade, mutuar, responsabilidade. Com o casamento, o homem deixa emocionalmente de ser filho para se tornar marido, e a mulher deixa emocionalmente de ser filha para se tornar esposa. Porque muitas das vezes, irmão, depois que a gente casa, principalmente se você morar perto de sogra, aí é que pega. Porque às vezes a gente esquece que a gente é esposa, a gente esquece que é esposa, e quer deixar o pai e a mãe da gente dominar a gente ainda. Aconselhar é uma coisa, dominar é outra. Eu mesmo quando eu me casei não, que eu passei a morar com a primeira mulher minha, eu morava lá na casa da minha mãe. E minha mãe esqueceu que eu acho que eu estava casado com essa menina. Ela que está dentro de casa quase todo dia dando palpite. E essa menina, um dia ela perdeu a cabeça e falou para ela, viu? Não tem como. Eu não sei com quem eu casei. Se foi com a senhora ou foi com seu filho. Você não sai dentro de casa dando opinião? Deixa nós viver a nossa vida. Depois que nasceu meu filho, que hoje ela faz 24 anos, ela continua dentro de casa. Ela falou, não tem como. Ou você para com isso, ou nós vai ter que ir embora daqui de perto. Porque às vezes a mãe ou o pai, que é o sogro, às vezes quer tentar se meter na vida. E não, a partir da hora que casa, os dois casam, já não, pai e mãe já não tem mais direito de se meter na vida dos dois. Dá conselho sim. Porque o pai, ele vai sempre estar observando a filha, o filho, para ver se tem algo errado.
e dar conselho. Não se meter para querer tomar tipo autoridade do filho ou da filha contra o marido ou contra a esposa. Porque muitos fazem isso. Depois que casou, você tem que deixar seu filho e sua filha viver a vida. Observar sim. Você pode observar. Opa, vou ficar observando minha filha, ou observar meu filho. Se vier algo errado, filho, isso aqui não está certo. Filha, isso aqui não está certo. O que você acha? Dá para consertar aqui? Tá. Mas não queira dar opinião como se fosse o casal. Porque dali, a partir da hora que os dois estão casados, quem tem que tomar a decisão da vida deles são eles. E às vezes a gente se mete. Meu pai nunca foi de fazer isso, mas minha mãe, meu Deus do céu. O dia clareava, que o menino gritava, ela estava na porta. O que aconteceu com o menino? O que o menino está chorando? Está engasgado? Tem o quê? Nossa, a mulher falou não. E ela parede e meia, Valdo. Aqui era a minha casa e aqui é a casa da minha mãe. Eu acho que ela já ficava no pé da parede ouvindo se o menino ia chorar ou não, para falar alguma coisa. Nossa, foi tão tal que quando a minha mãe faleceu, essa ex-mulher minha, as duas não se falava. As duas tiveram uma treta feia e terminaram ficando uma de mal com a outra. Mas que nós venhamos trazer isso para nós. Dar valor à nossa família, né? Ter mais cuidado com a nossa família, ter mais atenção, porque a nossa atenção com a nossa família é pouca, gente. E o nosso tempo passa rápido, que nós amamos mais a nossa casa. Nós valorizamos mais coisa de fora do que de dentro de casa. Que nós vamos mais ter atenção mais com o nosso povo de dentro de casa. Com nossos filhos, conversar mais. Que às vezes nossos filhos querem conversar com a gente não dá uma atenção, porque é apenas uma criança. Às vezes ele quer contar algo importante para você que vai acontecer, ou está acontecendo com ele, na escola, ou no meio dos colegas. E a gente não dá ouvido. Não, depois você fala, filho. Depois você fala, porque agora o pai está ocupado, agora o pai está indo para o serviço. Não, o pai está indo na reunião da igreja. O pai está indo para o culto, depois você com nós conversa. E o tempo vai passando. E aquilo vai, na mente do menino. Vai só aguardando. Fala, meu pai nunca dá atenção para mim, então vou dar atenção para meus colegas da rua. Vou conversar com meus colegas da rua, que eles me ouvem. E nós deixamos nossos filhos de lado, nossa família de lado. O que aconteceu com Adão? Adão não conversava com a Eva. Quem conversou com a Eva? E o que deu? Já veio de lá, né? Deixou a Eva conversar com a serpente e aconteceu o que aconteceu. Que nós não deixamos os nossos filhos ou nossas esposas conversar com a serpente. Que tem serpente por aí não tá de brincadeira, né, pastor Ivan? Que nós venhamos dar mais atenção para a nossa família. Amém? Eu quero deixar 5 valores cristãos, irmão, fundamentais, tá? São amor, fé, esperança, compaixão e perdão. Primeiro, amor. O amor, considerado o valor central do cristianismo, sendo ensinado a amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Este amor é a base para todas as outras virtudes, manifestando através de atos de caridade e compaixão. Fé é a confiança em Deus e nos seus ensinamentos. E ela é a força motriz que impulsiona ao cristão a viveres de acordo com a sua fé, buscar a Deus em oração e confiança e confiar nos seus planos. Esperança. A esperança é crença no futuro e a confiança na promessa de salvação. Vida eterna. Dificuldade e a esperança essencial para manter a fé, perseverança. O quarto,
compaixão. A compaixão é capacidade de se colocar no lugar do outro e de sentir a dor do outro. Sofrimento dos outros, ela é um valor fundamental para o cristão, que é chamado amor e cuidar dos mais necessitados. Perdão. Perdão é um valor central do cristianismo que nos fere, assim como Deus nos perdoa nosso pecado. Este valor é essencial para reconciliar a paz interior e uma forma de manifestar o amor e a compaixão. Amém? Isso tudo, irmão, é para nós permanecer em paz com nossos irmãos. Sem o amor, nós não vivemos. Sem a fé, se você tem fé, você tem amor, tem compaixão, tem esperança. Que nós venhamos ter esperança, fé e amor. Perdoar, aprender a perdoar um ou outro. Que muitas das vezes, alguém faz algo para você e nós guardamos no coração, aquilo ali mata nós mesmos. Que nós venhamos aprender a perdoar. Perdoar um ou outro, porque sem perdão não tem como nós subir. Não adianta que falar, eu quero ir para o céu, mas tu perdoou teu irmão. Tu pode até ter fé que vai para o céu, mas se você não perdoou teu irmão, não tem como você ir. Nós temos que perdoar. Ter compaixão um pelo outro. Se nós não tiver compaixão, não tem como. Amém, irmão? Se coloca de pé. Que nós venhamos guardar essa palavra no